Bom dia, turma. Como eu havia prometido, eu quero fazer uma síntese desse período da literatura que nós conhecemos como terceira geração ou terceira fase do modernismo brasileiro. É um período da literatura que corresponde aos anos de 1940 a 1950, também conhecida como fase da maturidade, ok? Então, nessa época se destacaram alguns autores, tá? Importantes, que nós vamos ver logo mais. E também vamos conhecer então um pouquinho sobre o contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo nessa época, tanto no mundo como no Brasil, ok? Então, no mundo estava acontecendo o término da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, e aqui no Brasil, o término da ditadura de Vargas, início do período democrático e desenvolvimentista, que chegaria em euforia no governo de Juscelino Kubitschek. Também aqui no Brasil, nos anos 50, estava ocorrendo a industrialização, modernização do país, a chegada da televisão, uma urbanização acelerada, assim como a pílula anticoncepcional. Aqui eu coloquei a diferença entre a poesia e a prosa nesse período, né? A poesia, só para vocês saberem, que seria versos, né? Estrofes, aquele estilo de texto que tem essa estrutura, e a prosa seriam textos com parágrafos, ok? E na poesia, a meta desses autores dessa época era renovar a forma poética, ok? Neoparnasianismo. Neo significa novo e parnasianismo é um período da literatura que havia o gosto por soneto, né? 4-4-3-3, né? 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos, ok? Havia uma preocupação muito grande com a métrica, as rimas, né, regulares, então essa era a meta aí dos autores que escreviam poesia na terceira geração modernista. Alguns poetas tenderam ao estilo culto e elevado, outros buscaram uma linguagem essencial, sintética, precisa, concreta e racional. Já na prosa, que são os textos em parágrafos, foi retomado o regionalismo, tá? Principalmente da região nordeste do país, em alguns momentos com um tratamento renovado. Também foi enfocado o espaço urbano, tá? Ou seja, cidades. Primeira autora que nós devemos destacar, então, nesse período é a Clarice Lispector, né? A sua principal característica é a escritura selvagem e sondagem psicológica, que depois eu vou falar um pouquinho. As obras de destaque, né, as significativas, as obras-primas, Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina, que é um conto belíssimo, e A Hora da Estrela, que até tem um filme sobre. Para quem não sabe, a Clarice, ela nasceu na Ucrânia, né? Então ela é ucraniana e ela veio ainda bebê. Ela veio ao Brasil, por isso que ela sentia-se brasileira, tá? Ela chegou no Brasil com 2 meses de idade, mas ela é brasileira naturalizada, tá? Quero destacar uma frase que ela diz aqui, que fiz da língua portuguesa minha vida interior, o meu pensamento mais íntimo, usei-a para palavras de amor. Comecei a escrever pequenos contos, logo que me alfabetizaram, e escrevi-os em português, é claro. Criei-me em Recife. Então, a maioria das obras dela citam a cidade de Recife, que é onde ela se criou, tá? Principal nome da prosa intimista, da moderna literatura brasileira,
Intimista ou prosa de sondagem psicológica, como eu já citei, é um estilo literário em que as emoções e sentimentos do escritor, dos personagens, eles são refletidos na escrita, tá? Por isso que ela é o principal nome dessa prosa intimista, tá? Sua obra retrata o questionamento do ser, do estar no mundo. A pesquisa do ser humano resulta no romance introspectivo, tá? Então, como eu já falei sobre essa literatura intimista, né, de sondagem psicológica, né, que envolve muitas emoções e os sentimentos. Outro aspecto inovador da prosa da Clarice é esse fluxo de consciência que é diferente da introspecção psicológica. A introspecção psicológica tradicional, ela procura desvendar o universo mental da personagem de forma linear. Então, você, leitor, tem o pleno domínio da situação e distingue com facilidade momentos, por exemplo, do passado, revividos pelo personagem, né, por meio da memória, e também momentos do presente, que são momentos de imaginação. Já o fluxo de consciência, ele quebra esses limites espaço-temporais que tornam a obra verossímil. O que é isso? Que é muito semelhante com a realidade, tá? Com a verdade, desculpa. Vero significa verdade e símil, semelhança, tá? Então, é muita semelhança com a verdade. E o fluxo de consciência, ele cruza vários planos narrativos, sem preocupação com a lógica e com a ordem da narrativa, tá? Esse começo, meio e fim, ele não tem não é muito importante nas obras dela. E além desse fluxo de consciência, ela também destaca as personagens, né? Elas vivem também um processo de epifânico, que vem do termo epifania, que tem um sentido religioso, que significa revelação, tá? É como se a personagem fosse mergulhada num fluxo de consciência e passa a ver o mundo e a si mesma de outro modo. É como se tivesse, de fato, uma revelação, a partir dela passasse a ter uma visão mais aprofundada da vida, das pessoas, das relações humanas. E os temas que a Clarice geralmente trabalha são essencialmente humanos e universais, como relação entre o eu e o outro, falsidade, família, condição da mulher, tá? E apesar da Clarice nunca aceitar o rótulo de escritora feminista, muitos de seus romances e contos têm como protagonistas os personagens femininos, tá? Então, ela usa muito esses temas humanos e universais, né? Temas como falsidade nas relações humanas, condição social da mulher, tá? Esvaziamento das relações familiares e, sobretudo, a própria linguagem. Então, ela quebra a sequência começo, meio e fim, como eu disse antes, né? Essa ordem cronológica, e funde a prosa, a poesia, ao fazer uso constante de figuras de linguagem como metáforas, antíteses, paradoxos, etc. Então, falamos um pouquinho da Clarice, né? Uma autora feminina, e agora vamos ver um outro autor renomado desse período, que se chama João Guimarães Rosa. E uma das características dele é a linguagem reinventada e o regionalismo universal. Linguagem reinventada porque ele continuou seguindo a tradição regionalista. Ele conseguiu renovar essa tradição
e também levar a literatura brasileira a um desses níveis mais altos. As suas obras mais significativas são Sagarana, Grande Sertão Veredas, que em 1985 teve uma minissérie, né, com esse título, muito famosa, aliás, tá? Na Globo que passou, e Primeiras Histórias. Guimarães Rosa, ele é mineiro, né, de Cordisburgo, e ele se formou em medicina, por isso que ele é conhecido como médico que virou peão de palavras, ok? Ele é uma das principais expressões da literatura brasileira, tá? E esse regionalismo universal, né, que ele aborda, né, a recriação dos costumes e da fala sertaneja, tá? E também análise psicológica do jagunço do Brasil, ok? Ele então se preocupa muito com o homem sertanejo, né? O jagunço, aquele sertanejo, tanto que a obra de maior destaque dele, que é o Grande Sertão, né? Veredas, é a obra-prima dele, muito interessante, né? Se vocês quiserem, eu recomendo vocês procurarem, a história é interessante, porém tem alguns nomes bem complicados na história, como Riobaldo, Diadorim e também o Hermógenes, tá? Mas é uma obra muito interessante, tá? Que fala sobre as lutas sangrentas dos jagunços, perseguições, emboscadas nos sertões, principalmente sertão de Minas, Goiás e sul da Bahia, tá? E fala também sobre essas aventuras amorosas do Riobaldo, ok? Linguagem formal, coloquial, arcaísmos, que são palavras que já caíram em desuso, ele usa bastante, tá? Em suas obras. Neologismos, como ele recria, né, a fala do sertanejo, então ele faz uso de novas palavras, tá? Ele cria novas palavras. E também uma linguagem regional, que é parte aí desse local onde ele aborda geralmente as suas obras, né? O sertão mineiro, principalmente, tá? E aí, nós também percebemos nas suas obras o uso do foco narrativo em primeira pessoa, o eu, né? Língua falada, né? Que é o do dia a dia. Sua obra é resultado de inúmeros anos de observação, anotações e pesquisas linguísticas, uso de recursos mais comuns à poesia, como ritmo, aliteração, metáforas e imagens, então uso de figuras de linguagem. E ele trabalha muito temas como o bem e o mal, Deus e o diabo, essa questão aqui bem importante, tá? Deus e o diabo, essa crença que ele tinha, né, de preocupação sobre a questão da existência ou não do diabo, tá? Então é bem importante essa parte aí nas obras dele, a morte, a traição, o sentido, o aprendizado da vida, descoberta infantil do mundo, etc. E por último, nós temos aí o João Cabral de Melo Neto, que uma das características principais dele é a linguagem objeto, tá? Poderia a linguagem de um poema não apenas referir-se a um objeto, mas imitá-lo, sugeri-lo a ponto de sentirmos o próprio poema? Essa é uma das preocupações dele. Poeta que se interessou também pelos problemas sociais do Nordeste, tá? Então, Nordeste é o ponto alto na obra de João Cabral de Melo Neto, e a sua obra mais significativa é Morte e Vida Severina,
tá? Que eu já vou falar um pouquinho sobre. Ele era conhecido como engenheiro da palavra, né? O poeta engenheiro, porque ele, como poeta, né, ele procurava sempre um exemplo como engenheiro, ele queria essa exatidão da linguagem. Então a temática é bastante nordestina, uma linguagem objetiva, despojada, que não se preocupa muito com o formal, né? Uma linguagem simples, sem frescura, seca e concisa, ou seja, né, transmite informação com clareza, mas com poucas palavras, né? Ele vai direto ao ponto. Preocupação com a estética, com a arquitetura da poesia, preocupação social, então, mostrar aí os problemas, né, do sertanejo, principalmente, a vida do sertanejo brasileiro. Poeta engenheiro que constrói uma poesia mais pensada e racional, tá? Então, Morte e Vida Severina é a obra máxima dele, que conta aí bastante sobre o sertão, né, do Nordeste, aquelas cantorias sertanejas, inspirada em cordéis, né? Faz essa antítese entre morte e vida, tá? E o Severino é um personagem alegórico que representa toda a situação do homem sertanejo, tá? E que luta contra a fome, a pobreza, a miséria, né? E a morte. E ele tenta fazer essa fuga, né? Por melhores condições de vida, só que ele acaba só encontrando desgraça pelo caminho e, infelizmente, a morte, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre a terceira geração modernista, né? E qualquer dúvida nos exercícios, me procurem, ok? Bom dia a todos. Até!